Jack, o Estripador, foi por mais de um século um dos maiores mistérios criminais do mundo, até que a ciência moderna trouxe seu nome à luz. Número 1. A peça-chave esquecida. Todo grande mistério tem um ponto de virada, um momento único em que tudo muda e as peças, antes desconexas, começam a se encaixar. No caso do lendário Jack, o Estripador, esse momento não aconteceu em um laboratório ultra-tecnológico, nem em um tribunal lotado de jornalistas. Ele ocorreu, de forma quase improvável, dentro de uma casa de leilões no ano de 2007. Foi lá que um homem chamado Russell Edwards, autor entusiasta da história criminal e detetive amador nas horas vagas, decidiu apostar em algo que praticamente todo especialista já havia descartado como lixo histórico. Um velho chale de seda, manchado, desgastado pelo tempo e cheio de buracos. Para muitos, era apenas mais uma relíquia duvidosa ligada aos assassinatos de Whitechapel. Para Edwards, era uma oportunidade. A peça, negligenciada por décadas, poderia conter o elo perdido de um dos maiores mistérios criminais da humanidade. Segundo registros históricos, o chale teria sido recuperado na cena do quarto assassinato canônico do Estripador, o de Catherine Eddowes, ocorrido na noite de 30 de setembro de 1888. Edwards acreditava que aquele tecido antigo ainda tinha uma história para contar, talvez a mais importante de todas. Seria possível que, em um pequeno vestígio de material, repousasse a identidade real do homem que aterrorizou Londres? Poderia um fio de DNA, oculto entre as fibras desse chale vitoriano, finalmente responder à pergunta que assombrou o mundo por mais de um século? Aquela compra, aparentemente banal, poderia ser a chave para a verdade. Número 2. Um souvenir mórbido. De acordo com a história oral que acompanhava o chale, ele havia sido levado da cena do crime por um dos primeiros policiais a chegar ao local, o sargento interino Amos Simpson. Movido talvez por curiosidade mórbida ou desejo de guardar uma lembrança de um caso brutal que marcava a cidade, Simpson o teria levado para casa. A peça então passou a circular dentro da sua família, como uma herança sombria, sendo guardada por mais de um século. Durante esse tempo, a relíquia foi ignorada, considerada sem valor por pesquisadores sérios, e descartada como apenas mais um artefato entre tantos outros associados ao Estripador, um mercado já saturado de objetos falsificados, rumores e teorias conspiratórias. Mas quando Edwards colocou os olhos sobre aquele pedaço de tecido, viu algo que ninguém antes havia considerado possível: a chance real de encontrar evidência física e científica. Edwards não via um simples pano antigo. Ele via uma cápsula do tempo, algo que escapara completamente à compreensão dos detetives da era vitoriana, mas que, graças à tecnologia moderna, poderia revelar segredos genéticos há muito escondidos. Ele enxergou DNA, e o desafio que assumiu não era pequeno. Estava lidando com um objeto com mais de 120 anos, manuseado por dezenas de pessoas ao longo do tempo, exposto a poeira, umidade, poluição, oxidação e a todos os efeitos do envelhecimento natural. A mera ideia de que algum traço genético identificável tivesse sobrevivido era considerada ridícula por muitos, mas Edwards não se intimidou. Ele não estava brincando, ele estava caçando, e para essa caçada, procurou o melhor. Entregou o chale ao Dr. Jari Lohelainen, um renomado especialista mundial em genética forense, ligado à Liverpool John Moores University. O Dr. Lohelainen dedicava sua carreira à análise de amostras antigas, severamente degradadas, aquelas que a maioria dos cientistas nem sequer se arrisca a tocar. O tipo de trabalho que exige anos de paciência, habilidade extrema e uma precisão quase molecular. Número 3. O poder do DNA mitocondrial. A análise começou em um ambiente completamente controlado, livre de qualquer fator externo que pudesse comprometer a investigação. A equipe científica concentrou-se nas manchas visíveis do chale, pontos onde possivelmente ainda haveria vestígios biológicos preservados. O que procuravam era o chamado DNA mitocondrial, também conhecido pela sigla mtDNA, um tipo de material genético incrivelmente resistente que muitas vezes sobrevive onde o DNA nuclear tradicional já desapareceu há tempos. E aqui é onde a ciência mostra todo o seu fascínio. Enquanto o DNA comum é uma mistura de genes herdados dos dois pais, o DNA mitocondrial funciona de maneira completamente diferente. Ele se encontra dentro das mitocôndrias,
pequenas usinas de energia das células, e é herdado exclusivamente pela linha materna. Ou seja, cada pessoa recebe esse tipo de DNA apenas de sua mãe. Ela, por sua vez, herdou de sua mãe, e assim por diante, traçando uma linhagem materna contínua que pode ser rastreada por milhares de anos. Mais ainda, esse tipo de DNA não sofre recombinação genética, ou seja, ele é transmitido praticamente inalterado ao longo das gerações. Por isso, se você tem uma amostra de mtDNA de uma pessoa de 1888 e consegue encontrar um descendente direto da linha materna dessa pessoa vivo hoje, o DNA será compatível, mesmo que a amostra original esteja degradada, mesmo que tenham se passado 137 anos. Isso é o que torna o mtDNA. Há uma ferramenta poderosa em investigações forenses históricas. Ele é uma assinatura genética estável, um código que atravessa o tempo como uma testemunha silenciosa dos eventos que marcaram a história. Número 4. Primeira confirmação: a vítima. Antes de qualquer coisa, a equipe precisava ter certeza de que aquele chale tinha, de fato, estado presente na cena do crime. Não adiantava prosseguir com análises profundas se o objeto não fosse autêntico. A primeira missão era confirmar se o sangue presente no tecido era realmente de Catherine Eddowes. Para isso, os cientistas rastrearam uma mulher viva, descendente direta da irmã de Catherine. Coletaram uma amostra de seu DNA e a compararam com o material genético extraído das manchas do chale. E então veio a resposta: era compatível. Isso significava que o chale era sim genuíno. Ele havia sido manchado com o sangue de Catherine Eddowes na noite em que foi assassinada. Era uma relíquia verdadeira e não uma invenção histórica. Um pedaço autêntico da cena do crime, conservado por mais de um século. Um milagre genético e histórico ao mesmo tempo. Mas a descoberta não parou por aí. Misturado ao sangue da vítima, os pesquisadores encontraram outros vestígios biológicos. Entre eles, sinais consistentes com sêmen humano. Em outras palavras, a assinatura genética do agressor estava ali, preservada junto à de sua vítima. Um vestígio do momento exato da violência. E agora, a investigação não era mais teórica. Tinha um alvo definido. Era hora de identificar o assassino. Número 5. O suspeito desde o início. Russell Edwards e a equipe já tinham um nome em mente. Não era alguém tirado do nada. Era um nome que já constava nos registros da investigação original conduzida pela polícia de Londres. Um nome que atravessou os anos como sussurro entre historiadores e investigadores. Aaron Kosminski. A equipe então se concentrou em buscar uma descendente da irmã de Kosminski, alguém da sua linhagem materna direta. Quando localizaram essa pessoa, coletaram seu DNA e realizaram a comparação com o material genético masculino encontrado no chale. O resultado foi claro, direto e impressionante. Correspondência positiva. Depois de mais de um século de hipóteses, teorias, especulações e lendas, a ciência moderna apontava com clareza para um único homem. E seu nome era Aaron Kosminski. Número 6. O rosto comum por trás do mito. Aaron Kosminski. O nome pode parecer banal, comum, até esquecível, e é justamente isso que o torna tão perturbador. Durante décadas, as pessoas imaginaram que Jack, o estripador, fosse uma figura misteriosa e extraordinária. Um cirurgião renomado com traços de psicopatia, um artista enlouquecido, um aristocrata com segredos obscuros, ou até mesmo um membro da realeza com algo terrível a esconder. As teorias da conspiração se acumularam ao longo do tempo. Uma das mais conhecidas chegou a apontar o neto da rainha Vitória, o príncipe Albert Victor, como o responsável pelos crimes. Outros diziam que a maçonaria havia encoberto os assassinatos, ou que médicos pervertidos e poderosos circulavam livremente cometendo horrores enquanto a polícia nada podia fazer. Mas a verdade, revelada pela ciência, é infinitamente mais inquietante justamente por ser banal. Aaron Kosminski não era ninguém especial. Era um imigrante judeu polonês, jovem, com apenas 23 anos na época dos assassinatos. Tinha chegado a Whitechapel com sua família em 1881, fugindo das perseguições violentas aos judeus no Império Russo. Ele trabalhava como cabeleireiro. Vivia nas mesmas ruas, frequentava os mesmos becos, conhecia as mesmas sombras onde as vítimas do estripador passavam todas as noites. Ele não era um fantasma inalcançável, nem um gênio do mal. Era um homem profundamente perturbado, com histórico de doenças mentais e comportamentos violentos. E mais importante, ele vivia exatamente no coração do pesadelo. Número 7.
fuga da perseguição e perfil psiquiátrico. Aaron Kosminski chegou a Londres como tantos outros imigrantes pobres, em busca de segurança, dignidade e alguma esperança de futuro. Mas a vida no East End de Londres, especialmente para a população judaica fugida do leste europeu, era brutal. Ele se instalou com seus irmãos e passou a trabalhar como barbeiro. No entanto, os relatos da época mostram que, desde cedo, Kosminski apresentava sinais claros de transtornos mentais graves. Registros históricos e observações policiais da época revelam que ele sofria de surtos psicóticos, ouvia vozes e tinha ataques de fúria violentos. Hoje, psiquiatras modernos que revisaram esses relatos acreditam que ele provavelmente sofria de esquizofrenia paranoide, uma condição mental crônica, caracterizada por alucinações auditivas e comportamentos imprevisíveis. Mas havia algo ainda mais alarmante em seu perfil. De acordo com os próprios investigadores da época, Kosminski tinha um ódio visceral e profundamente enraizado contra as mulheres. Não se tratava de uma impressão subjetiva ou inferência posterior baseada em perfis psicológicos modernos. Era uma constatação direta feita pelos agentes que lidaram com ele de perto, durante as investigações. Enquanto a imprensa atiçava o público com cartas misteriosas, apelidos sensacionalistas e suspeitas glamourosas, os investigadores mais experientes estavam reunindo silenciosamente uma lista de suspeitos reais, baseada em observações, testemunhos e proximidade com os locais dos crimes. E em todas essas listas, o nome de Aaron Kosminski aparecia com destaque absoluto. Número 8. Os documentos que o incriminam. As suspeitas da polícia sobre Kosminski não ficaram apenas no nível informal. Em 1894, o então chefe de polícia Melville McNaughton redigiu um memorando interno, um documento confidencial que circulava apenas entre os escalões mais altos, onde Kosminski era citado nominalmente como um dos principais suspeitos de ser Jack, o Estripador. Nesse texto, McNaughton afirmava que o homem apresentava ódio extremo às mulheres e tendências homicidas muito fortes. Essas não são expressões vagas ou cautelosas. São afirmações diretas, carregadas de certeza e preocupação. Elas revelam que, longe dos olhos do público, a força policial estava convencida de que Kosminski representava uma ameaça real e específica, e que tinha ligação com os crimes que aterrorizavam Londres. Mas talvez a prova mais impactante não tenha vindo de documentos oficiais, e sim de uma anotação pessoal, feita à mão, à margem de um livro. Anos depois da sua aposentadoria, o chefe de inspetores Donald Swanson, o responsável direto por coordenar toda a investigação do Estripador, recebeu uma cópia das memórias escritas por seu superior. Enquanto lia a obra, Swanson rabiscou à mão uma anotação nas margens, uma observação íntima, que ficou oculta por décadas. Nela, ele escrevia que o verdadeiro assassino era Kosminski, que ele havia sido internado em um asilo, e que morreu ali, isolado, longe da cidade que ele havia aterrorizado. Essas palavras, escritas de forma quase casual nas margens de um livro, são extremamente valiosas. Representam a confissão silenciosa do homem que esteve no comando da maior investigação policial do século XIX. Ele não falou à imprensa, ele não deu entrevistas, mas escreveu com a própria caneta o que acreditava ser a verdade. E essa verdade ficou escondida, esquecida entre as páginas, até que fosse redescoberta muitos anos depois. Número 9. Todas as peças levam a Kosminski. Hoje, quando olhamos para o conjunto das evidências, vemos um retrato assustadoramente coerente. Aaron Kosminski morava a poucos metros de onde aconteceram os assassinatos. Ele era mentalmente instável, violento, imprevisível. Sua descrição física correspondia às testemunhas que, mesmo em meio à neblina e confusão, conseguiram observar algo do agressor. Ele conhecia cada viela de Whitechapel, e seu comportamento se deteriorava cada vez mais. Mas o ponto mais marcante é a linha do tempo. Em 1891, a família de Kosminski, percebendo que não podiam mais controlá-lo, decidiu interná-lo no asilo psiquiátrico de Colney Hatch. A partir desse momento, ele nunca mais voltou à vida pública. Morreu ali, institucionalizado, em 1919. E quando os assassinatos de Jack, o Estripador, cessaram? Exatamente em 1891, no mesmo período em que Kosminski foi internado. Os ataques pararam de forma abrupta e definitiva. O horror noturno que havia dominado as ruas de Londres evaporou-se no ar.
como se tivesse sido apagado de uma vez. Hoje, com o benefício da retrospectiva e da ciência moderna, podemos traçar todos os caminhos, os testemunhos policiais, os perfis comportamentais, o contexto geográfico, a instabilidade mental do suspeito, os relatos históricos e, finalmente, o DNA. Todos esses caminhos levam a um só nome, Aaron Kosminski. Número 10. O inferno que era Whitechapel. Mas para compreender verdadeiramente o caso de Jack, o estripador, não basta apenas identificar seu autor. É preciso mergulhar na atmosfera que o tornou possível. É preciso entender a Londres de 1888. Mais especificamente, o East End e o bairro de Whitechapel, onde a vida urbana havia se tornado um verdadeiro pesadelo. Quando pensamos na era vitoriana, é fácil imaginar a Londres dos romances, das carruagens elegantes e dos cavalheiros de cartola e bengala. Mas essa era apenas a fachada luxuosa do West End, onde os ricos viviam em mansões iluminadas a gás e frequentavam salões de baile reluzentes. A realidade do East End, no entanto, era de completa miséria. Whitechapel era um dos lugares mais densamente povoados e miseráveis do mundo. Mais de 900 mil pessoas viviam amontoadas em cortiços caindo aos pedaços, com estruturas precárias, sem saneamento básico e cercadas por crime, doença e fome. Em algumas regiões havia mais de 1.000 pessoas por acre, densidades populacionais que fariam as favelas modernas parecerem organizadas. O ar era praticamente irrespirável. A famosa neblina londrina era, na verdade, uma mistura sufocante de poluição de carvão e umidade, conhecida como fog de sopa de ervilha. Em algumas noites, a fumaça era tão densa que as pessoas não conseguiam enxergar as próprias mãos. Os postes de iluminação eram inúteis. A escuridão era absoluta. Era o cenário perfeito para um predador se esconder e caçar. Número 11. Dormir ou morrer nas ruas. Não havia rede de proteção social, sem assistência pública, sem seguro-desemprego. Se você não tivesse dinheiro para uma cama, dormia na rua. E dormir na rua em Whitechapel muitas vezes significava não acordar. O centro desse desespero era a Common Lodging House, conhecida como Doss House. Estabelecimentos imundos e superlotados onde se podia alugar uma cama por 4 pence à noite. Se não tivesse 4 pence, podia-se alugar um caixão. Sim, literalmente uma caixa de madeira em formato de caixão, onde você dormia um pouco mais protegido. Se nem isso desse, algumas casas ofereciam apenas uma corda. Uma corda estendida atravessando a sala, onde você podia se encostar e dormir em pé. Esse era o padrão de sobrevivência em Whitechapel. Essa era a realidade enfrentada pelas vítimas do estripador todos os dias. Número 12. As vítimas esquecidas. As 5 mulheres que são geralmente aceitas como vítimas canônicas do estripador não eram figuras glamourosas, não eram jovens, não eram bonitas pelos padrões da época. Mary Ann Nichols tinha 43 anos, Annie Chapman, 47, Elizabeth Stride, 44, Catherine Eddowes, 46. Mary Jane Kelly, a mais jovem, tinha cerca de 25 anos. Eram mulheres que haviam caído por todas as brechas da sociedade, tinham perdido maridos, famílias, esperança. Eram mulheres que andavam pelas ruas de Whitechapel na neblina e na escuridão, desesperadas para conseguir os trocados que garantiriam uma cama naquela noite. Não buscavam aventura, não se arriscavam por emoção, tentavam sobreviver por mais uma noite. E esse desespero as tornava vulneráveis. Faziam-nas confiar em estranhos de quem deveriam fugir. Seguiam homens para cantos escuros porque a alternativa era dormir em um beco, onde qualquer coisa poderia acontecer também. O estripador não precisava ser inteligente, nem encantador. Só precisava ser local. Precisava conhecer as ruas, os becos, as rotas de fuga. Precisava encontrar mulheres desesperadas o bastante para correr o risco. E em Whitechapel, em 1888, essas mulheres estavam por toda parte. Se desejar, posso continuar com os próximos tópicos a partir de número 13. A caçada sem sucesso. Deseja que eu siga? Continue com certeza. Vamos continuar com a estrutura numerada e titulada a partir do próximo ponto. Número 13. A caçada sem sucesso. Medo na neblina, com a cidade clamando por respostas e os jornais publicando manchetes cada vez mais histéricas. A Polícia Metropolitana de Londres iniciou uma das maiores caçadas humanas da história britânica. Encheram Whitechapel de policiais. Realizaram mais de 2.000 entrevistas.
Detiveram e interrogaram pelo menos 80 homens. Seguiram todas as pistas, por mais absurdas que parecessem. Então, por que fracassaram? Por que Aaron Kosminski continuou livre até que sua própria família o internou? A resposta está nas circunstâncias impossíveis enfrentadas pela polícia da época. Eles não enfrentavam apenas um assassino, enfrentavam as limitações do seu próprio tempo. Em 1888, a ciência forense simplesmente não existia. O conceito mal começava a tomar forma. Quando um corpo era descoberto, não havia fita de isolamento de cena do crime, nem documentação adequada, tampouco protocolos de coleta de evidências. Multidões invadiam o local. Repórteres pisoteavam tudo. A cena do crime era contaminada em questão de minutos. A polícia não contava com impressão digital. Essa tecnologia só seria desenvolvida na década de 1890. Também não havia exames de tipagem sanguínea, nenhum conhecimento sobre vestígios de material biológico. Restava apenas confiar em descrições de testemunhas, que na prática eram quase inúteis. Número 14. O caos das testemunhas e pistas perdidas. Testemunhas descreveram o estripador como alto e baixo, maltrapilho e bem vestido, jovem e de meia idade. Na neblina e escuridão de Whitechapel, ninguém conseguia concordar sobre o que havia visto. E aqui está a parte mais revoltante. A polícia chegou a encontrar evidências. Só não sabiam o que fazer com elas. Perto da cena do assassinato de Catherine Eddowes, a mesma vítima cujo sangue estava no chale, os policiais encontraram um pedaço do avental dela. Havia sido cortado e descartado pelo assassino. Na parede acima, alguém escreveu uma frase com giz. As palavras diziam: "Os judeus são os homens que não serão culpados por nada." Teria sido uma mensagem deixada pelo assassino? Kosminski, que era judeu, estaria tentando jogar a culpa sobre sua própria comunidade? Ou era apenas um grafite antissemita aleatório, sem ligação com o crime? Jamais saberemos. Isso porque Sir Charles Warren, o comissário da Polícia Metropolitana, temendo que a mensagem incitasse motins contra os judeus, ordenou que fosse apagada imediatamente, antes que pudesse ser fotografada, analisada ou sequer documentada. A polícia literalmente apagou uma das únicas evidências físicas que encontrou. Número 15. A origem do nome Jack, o estripador, e então vieram as cartas. O caso do estripador se tornou a primeira grande sensação midiática da era moderna. E tudo começou com uma carta que chegou a uma agência de notícias de Londres no final de setembro de 1888. A carta zombava da polícia. Prometia mais assassinatos e foi assinada com o nome teatral que ecoaria pela eternidade: Jack, o estripador. O problema? Quase todos os pesquisadores sérios hoje acreditam que essa carta era falsa, muito provavelmente escrita por um jornalista londrino para vender mais jornais, mas funcionou. Criou um frenesi global. Deu ao assassino uma marca, uma identidade, uma mitologia, e fez com que a polícia perdesse tempo com milhares de cartas imitadoras, enquanto o verdadeiro assassino seguia seu curso. Número 16. A carta e o rim. Mas uma carta era diferente. Uma carta quase certamente autêntica. Ela chegou à casa de George Lusk, o chefe do Comitê de Vigilância de Whitechapel, um grupo de comerciantes locais que organizavam patrulhas pelas ruas. A carta veio em uma pequena caixa de papelão. Dentro havia metade de um rim humano preservado. A carta, escrita de forma grosseira, diferente da teatral Dear Boss, afirmava que o rim havia sido retirado de uma das vítimas. E, de fato, Catherine Eddowes teve seu rim removido durante o assassinato. O rim foi examinado por um médico da época, que confirmou que era humano e apresentava sinais de doença de Bright, uma condição renal. Catherine Eddowes era conhecida por sofrer de problemas nos rins. Essa era uma evidência real, uma ligação direta com o assassino, e não levou a lugar nenhum. A polícia não tinha meios de provar que aquele rim pertencia a Eddowes. Não tinham como rastrear sua origem. Estavam com a provocação do assassino nas mãos e nada podiam fazer com ela. Número 17. A ciência revela o assassino. Quando o Dr. Loeweleinen e sua equipe publicaram suas descobertas no Journal of Forensic Sciences, em 2019, não fizeram apenas uma alegação. Apresentaram evidência científica rigorosa, revisada por pares e testada repetidamente. A metodologia era simples, mas extremamente cuidadosa. Primeiro, precisavam comprovar que o chale era real, ou seja, que ele esteve mesmo na cena do crime.
Obtendo mtDNA de uma descendente viva da irmã de Catherine Eddowes e comparando com o DNA nas manchas de sangue, confirmaram a autenticidade do chale além de qualquer dúvida razoável. Mas provar que o chale era genuíno foi apenas o primeiro passo. O ponto crucial era o outro material biológico presente no tecido. As amostras correspondiam à assinatura genética do assassino. A equipe extraiu esse material e sequenciou seu mtDE. Em seguida, obtiveram uma amostra de uma descendente viva da irmã de Aaron Kosminski. Lembre-se, o DNA mitocondrial passa inalterado pela linha materna. Se o mtDNA do chale correspondesse ao da descendente de Kosminski, significava que o material biológico quase certamente vinha de alguém da linha materna direta de Kosminski. E bateu. Número 18. O peso da prova. Os pesquisadores foram cautelosos para não exagerar nas conclusões. Reconheceram as limitações de trabalhar com amostras degradadas. Discutiram a possibilidade de contaminação, mas concluíram que a evidência apoiava fortemente a identificação de Aaron Kosminski como a fonte do material biológico no chale. Não era uma prova irrefutável, nenhuma análise de DNA antigo é. Mas somada à evidência histórica, aos testemunhos policiais, ao perfil geográfico e psicológico, à linha do tempo de sua internação, que coincide com o fim dos assassinatos, o caso se torna esmagador. Claro, nem todos concordam. A ciência avança com debate, e o caso do estripador gerou mais debate do que quase qualquer outro mistério histórico. Críticos levantaram questões legítimas. O chale passou por muitas mãos antes de chegar ao laboratório. Como ter certeza de que o DNA não foi depositado por outra pessoa nesse tempo? A amostra era degradada. Poderiam haver erros na análise? São perguntas justas, mas não invalidam as descobertas. Apenas reconhecem os limites inerentes à análise forense histórica. Nenhum caso arquivado de 1888 será resolvido com a certeza de um crime moderno com evidência fresca. O que temos é a melhor resposta possível. E essa resposta aponta para Aaron Kosminski. Número 19. A justiça que nunca chegou. Se a polícia sabia que Kosminski era o homem certo, por que não o prendeu? Por que ele pôde continuar andando livremente por Whitechapel até que sua família o internou? A resposta está nos padrões legais da era vitoriana. Saber que alguém era culpado e provar isso em tribunal eram duas coisas completamente diferentes. A polícia tinha suspeitas. Tinha evidências circunstanciais. Tinha testemunhas que viram alguém com a descrição de Kosminski perto das cenas do crime. Mas não tinha nada que se sustentasse no tribunal. Uma testemunha teria identificado Kosminski em uma roda de reconhecimento, mas recusou-se a testemunhar contra outro judeu. Sem esse depoimento, sem evidência forense, sem confissão, a polícia não tinha caso. Podiam vigiá-lo, podiam segui-lo, podiam esperar que cometesse um erro, mas não podiam prendê-lo. E então, antes que tudo isso importasse, a condição mental de Kosminski se deteriorou a tal ponto que sua própria família buscou interná-lo. Foi internado em 1891. Os assassinatos pararam. Para a polícia, o caso estava, de certa forma, encerrado, mesmo que nunca pudesse ser oficialmente resolvido. Número 20. A lenda obscurece a realidade. Há uma ironia amarga em tudo isso. Jack, o estripador, nunca foi capturado por meio de uma dedução brilhante ou trabalho policial incansável. Ele foi detido porque sua própria loucura o consumiu. A mesma doença mental que o levou a matar tornou impossível que ele funcionasse em sociedade. Sua família fez o que a polícia não conseguiu fazer. E então, a lenda tomou conta. Na ausência de uma solução oficial, o caso se transformou em tela para todas as teorias da conspiração, todas as especulações selvagens, todas as fantasias sobre gênios do crime. Jack, o estripador, tornou-se um fantasma justamente porque a resposta real era insatisfatória. Um cabeleireiro imigrante mentalmente doente não vende livros. Uma sociedade secreta de aristocratas assassinos, sim. A neblina que escondeu Jack, o estripador, finalmente se dissipou. Mas as perguntas que ela deixa para trás estão longe de ter acabado. Quantos monstros da história caminharam diante dos nossos olhos, escondidos pelas limitações do seu tempo? Quantas verdades ainda aguardam a ciência certa, a mente certa para virem à tona? Aaron Kosminski pode encerrar um capítulo, mas a busca por justiça, por compreensão, pela revelação de segredos que desafiam tudo o que achávamos saber, essa só está começando. Que outros mistérios do passado estão esperando pela tecnologia certa para vir à luz?
E talvez a pergunta mais inquietante de todas: que segredos ainda nos observam nas sombras, à espera do momento certo para serem revelados? Por mais de um século, Jack, o Estripador, foi um fantasma, uma lenda alimentada por teorias conspiratórias, suposições mirabolantes e o fascínio mórbido por um mal sem rosto. Mas agora, com o avanço da ciência forense, com o rigor da genética e com o trabalho incansável de quem ousou revisitar os detalhes ignorados da história, esse rosto finalmente emergiu. Aaron Kosminski não era o monstro lendário das teorias. Era um homem comum, mentalmente instável, nascido no tempo e no lugar errado. E isso, paradoxalmente, é o que o torna ainda mais assustador. Porque o verdadeiro horror não está no extraordinário, e sim no banal. No vizinho invisível, no nome esquecido. Com a revelação de sua identidade, encerra-se um capítulo sangrento da história. Mas não se encerra a nossa busca por compreender os mecanismos que permitem que monstros se escondam à vista de todos. A névoa sobre Whitechapel pode ter se dissipado, mas as perguntas continuam. Quantos outros crimes repousam em silêncio, esperando apenas que a ciência alcance o passado? E quantas verdades ainda rejeitamos, simplesmente porque não parecem espetaculares o bastante? A identidade de Jack, o Estripador, talvez tenha sido finalmente descoberta, mas a lição que ele nos deixa, sobre ignorar os sinais, sobre os perigos da indiferença social, sobre os limites da justiça de seu tempo, ainda ecoa até hoje. Porque a história não termina quando identificamos um culpado, ela só começa a fazer sentido quando compreendemos o mundo que o permitiu existir. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!